Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast Pingo no Y. E aí, Williams, tudo bem? Opa, tudo bem, e você, Tulio? Bem-vindo, prazer estar com você de novo. Cazu? Beleza, Túlio? Vamos pingar o Y? Vamos lá, e hoje o tema é quente. Para variar, é quente. Epa! Pega fogo porque tem muito a ver com quem está nos ouvindo aí que trabalha com vendas. E vamos conversar sobre o papel, sobre o papel do vendedor. E a minha primeira pergunta aqui que vocês me permitiram ser o interlocutor aqui é a seguinte. Williams, para você, por que eu vou afirmar, tá? Por que é que os vendedores não gostam de se autonominar como vendedores? Por que tem tanta essa coisa de ser chamado de consultor, agente de negócios? Gerente de negócios. Business, não sei o quê. Que pega? O que você acha que rola? Eu vou te devolver a pergunta, sabe por quê? Eu vou perguntar para você, Túlio, quando você pensa na palavra vendedor, o que vem na sua cabeça de primeira? Eu posso te dizer alguns adjetivos. Dá dois e o Cazu dá dois. Ah, mas eu não aguento. Vai. Sabonete, vendedorzão, nó cego. Bagre ensaboado. Escorrega pra caramba. O que mais? Nó cego, enrolador. Coisas desse tipo. Acho que é por aí. A palavra vendedor foi denegrida, né? A palavra vendedor foi denegrida. E para mim é uma profissão tão poderosa, porque o que tira a força dos negócios, né? Os negócios tiram mais gente da pobreza do que qualquer outra ação. Quem falou isso não fui eu, não. Foi o cantor lá do Bonovox. Bonovox falou isso. E se os negócios tiram mais gente da pobreza do que qualquer outra coisa, sempre o negócio começa alguém vendendo algo para alguém. Perfeito. Então, cara, é uma profissão maravilhosa. Fazer vendas, gerar prosperidade, realizar sonhos, etc. Só que por causa da pressão, né? E aí vem os adjetivos, né, Túlio, que você falou, o espertão e tal. Por quê? O foco está nele, né? Porque o espertão parte de uma cultura de olhar como vendedor para o que me interessa. Qual é o desejo que eu tenho de cumprir a minha meta, de cumprir o meu objetivo. Quanto eu ganho de comissão. Quanto eu ganho de comissão. Muitas vezes de que viagem eu vou ganhar se eu atingir esse objetivo. E aí eu começo a colocar a seta para dentro. E aí quando você é um vendedor que começa a colocar a seta para os seus interesses, é onde não é que parece... é revelado para quem está sendo o comprador, né? Para quem é o cliente da história. O cliente da história começa a perceber, puta, esse cara está querendo me enrolar, porque ele tem um interesse e uma intenção melhor para ele. E é daí que vem essa coisa ruim, que, né, dá essa imagem ruim para o vendedor. Quando ele bota a seta para dentro. E quando ele coloca a seta para fora, que é o que você estava falando, que daí vem a beleza de ser vendedor, eu acho que muda tudo, viu, Túlio? Eu acho que, só para começar esquentando esse papo, eu vou ser bem breve na resposta, é isso. Gostei, acho que é por aí, também acredito nisso, compartilhamos desse mesmo pensar. Mas, olha só, não existe R$1, como disse o Cazu, R$1, $1, seja um iene, que seja passado de mão em mão, desde que a gente saiu do escambo, né, na história humana, para a troca com moeda, não há R$1, uma moeda passada de mão em mão sem a ação de um vendedor. Sim, não, lógico que tem. Meu filho, ele não vende nada e eu dou dinheiro para ele. Minha esposa de vez em quando dá dinheiro para mim. Então... tem sim. E até nos canais eletrônicos, né? Ele faz a autocompra, mas existe toda uma estratégia de venda por trás. Mas eu entendi o que você falou, cara. O vendedor, ele movimenta, né? Ele movimenta a economia. A economia, movimenta a humanidade. A gente sabe disso e muitas vezes troca entre moedas, seja moeda digital, seja como for, existe esse movimento. Até a China, que é comunista, está vendendo muito. Desde um parafuso até um sonho, um desejo, uma realização de uma casa, seja como for. O ponto é, o que você acha que desencapou esse fio? Você trouxe um fio da meada aí, você falou, olha, peraí, o cara começou a olhar mais para dentro do que para fora. Esse acho que é um ponto importante, né? Acho que é uma coisa que acontece e passa por aí. Mas o que reforça esse preconceito dos clientes, das pessoas que estão recebendo, do cliente desse cara? Pode responder. É assim, Túlio, nós estamos num país onde a nossa cultura foi do jeitinho brasileiro. Então nós temos uma herança também, uma herança de Portugal, onde a gente criou a burocracia para conseguir a propina e um queria tirar proveito do outro. Então nós temos uma herança cultural
no Brasil de um tirar proveito do outro. Inclusive... De ser espertão. Ser espertão. Lady Inclusive, Gerson. no Brasil, o lucro e você ter muito dinheiro não é bem visto. Nos Estados Unidos, não. Se eu descubro que alguém que está ganhando muito dinheiro, eu quero colar nesse cara e falar, me ensina, como que você está fazendo isso? No Brasil, está começando a mudar ainda, mas ainda nós temos um preconceito, né? O empresário foi quem? O cara que explorou o colaborador. O cara que vende, provavelmente, tem uma pegadinha e Está explorando está o cliente. explorando alguma coisa. Eu te vendo num carro, mas não conto que ele já teve uma batidinha. Se você perguntar, né? Então, o Brasil tem um pouco cultura, herança de Portugal, e o foco começou a ser só para mim, para o ego e para o meu bolso, né? Eu até estava falando esses dias, eu fiz um post sobre isso, né? Que as pessoas, quando vendem, elas comemoram só o dinheiro que ela vai ganhar. Eu, como cliente, você, ganhei R$1 milhão, porque você me fez um negócio de R$1 milhão. Cara, se os clientes começarem a olhar os times de negócio, como eles comemoram os resultados que ele aconteceu, eu acho que esse cliente não fecha mais negócio com esses caras. Porque o foco está completamente neles e não no cliente. Tem que comemorar o dinheiro? Tem. Só o dinheiro? Não. Comemorar o quanto você ajudou o outro, quanto você realizou o sonho do outro. Você acha... Eu gosto disso, Cazu. Você acredita, Cazu ou Williams, vocês acreditam que hoje o vendedor tem essa consciência? Ele tem essa consciência de que ele está ajudando? Eu posso responder essa. Vai lá. Infelizmente, Túlio, a grande maioria não tem. E eu acho que é por exatamente ele não ter consciência que muitos deles se envergonham, às vezes, de ser vendedor e muitas vezes acha que ser vendedor é porque ele não deu certo em várias outras coisas da vida. É quem que nasce falando, eu vou ser um vendedor. Eu vou ser um vendedor. É verdade. A vida te leva para isso, né? Eu penso assim, a grande maioria não aprendeu ainda a reconhecer o poder que ele tem de, como vendedor, mudar ou transformar de fato a vida do outro. Porque quando ele percebe, e ele acredita, obviamente, né, e ele sabe que aquilo que ele está vendendo é um negócio legal e que ele pode transformar a vida do outro. Vamos falar, por exemplo, do mercado financeiro, que a gente está super inserido. Eu acho que dá para a gente aprofundar um pouco nesse tema. No mercado financeiro, seja ele um gerente de banco, de pessoa física, jurídica, agro, não importa, ou seja, numa cooperativa de crédito, se esses caras levantassem da cama todo dia e tivesse a real consciência do quanto ele pode transformar a vida de uma empresa, ou a vida, ou a tranquilidade de um cliente ou de um associado dele, porque ele fez uma comercialização de um produto e serviço que é baseado na necessidade, numa dor que o outro efetivamente tem, e que aquilo gerou a realização de um sonho, que gerou uma tranquilidade, que gerou um investimento para uma empresa, que gerou a compra de uma máquina para um agronegócio, ele ia comemorar muito mais cada venda que ele fez e ia ter muito mais orgulho de dizer, eu sou um vendedor. Eu penso isso. Então é uma pena, eu acho que de certa forma se demonizou um pouco a palavra vendedor, exatamente por esse aspecto de herança cultural que o caso traz, mas também pela baixa consciência que os próprios homens e mulheres de negócio têm quanto ao papel e quanto à transformação que ele faz na vida do outro. Para mim é um pouco disso, viu, Túlio? Opa, então você está trazendo uma coisa legal. Vamos lá, todo mundo que está ouvindo a gente aí, ou tem equipe de vendas, porque é líder, ou faz parte de uma equipe de negócios, ou faz parte de uma equipe o próprio vendedor. Ou vendedor, faz parte da equipe de projetos, ou no mínimo você é cliente de alguém. Exatamente. Não tem como não ser cliente de alguém. Então, à medida que a gente está conversando aqui, eu tenho certeza que você aí de casa já está refletindo. Me trataram assim. Me olharam como um bolso com pernas, não um coração que tenha como uma carteira. Necessidade. Minha carteira, né? Um bolso que eu falo é isso, sim, né? Aquela coisa de dizer, me olharam pelo que o meu valor é pelo dinheiro que eu tenho. Então, acho que a gente já começa a lembrar daquela loja, daquele lugar, daquele banco, daquela... Então, assim, não há quem não seja atendido por um vendedor. Mas tem uma coisa importante que eu lembrei agora na sua fala, Williams, ou foi do Cazu, que eu me lembrei de uma música do Jorge Ben. Jorge Benjor. Eu não sei cantar, mas ele diz mais ou menos assim, ó, se o malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Vou repetir, se o malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Cara, pera um pouquinho. Mas, Túlio, vamos dizer que ele se veja como... assim, eu não tenho orgulho do que eu faço, sou vendedor, eu não me vejo como um cara que ajuda as pessoas, nunca me vi. Mas a partir desse momento aqui ele está tendo um estalo.
Quer dizer, peraí, por que eu vou ser malandro? Eu posso, quanto mais honesto eu for, mais eu vendo, é isso? Túlio, A minha pergunta para você, Cazu, veja se a sua fala vai vir para isso. É ressignificação do papel? Porque assim, Túlio, eu vejo assim, muitas vezes já nem tá mais na malandragem. As pessoas já não estão mais na malandragem. Ela só quer vender, ganhar sua comissão ou ganhar seu prêmio. Eu acho que nós já evoluímos da enganação. Já não tem mais. Isso só é a fama, que ainda tem a palavra vendedor. É a percepção. A percepção, a fama é essa. Mas eu acho que assim, o mercado já mudou. O mercado, a consciência humana já evoluiu em relação a fazer venda. Eu só não tenho orgulho que eu sou o vendedor. Esse é um próximo passo. Eu tenho orgulho. O que você faz? Vendas. Eu queria escutar isso da boca das pessoas com orgulho. E mais do que escutar da boca das pessoas com orgulho, olhar o olho de quem escutou que aquela pessoa é vendedora, de ter orgulho também. Falar, cara, esse cara é vendedor. É maravilhoso ser vendedor, porque você tem que ter soft skills, habilidade de relacionamento que está cada vez mais temos menos. Vocês sabiam, agora o Nicoleles, que é um cientista brasileiro, e ele está estudando o neocórtex como que chama essa matéria? Neurociência? Neurociência, obrigado, Williams. É a primeira vez na história da humanidade que a próxima geração que veio é mais burra do que a geração anterior. É a primeira vez. Que a próxima geração que virá? Que já está aqui. Que já tá é mais burra do que a antiga. Sempre a próxima geração é mais inteligente. Então, o que está nos emburrecendo? A tecnologia está nos emburrecendo. Por exemplo, né? Você sabe o telefone de cor da Dani? Não sei. Mas é sua secretária. Uhum. Como que você não sabe o telefone de cor da Dani? Tá lá no WhatsApp. Você sabe o meu telefone de cor? Eu sou seu sócio há 14 anos, cara. A gente não sabe o telefone de cor das pessoas. A gente não precisa mais pegar guia para ir para algum lugar. E é interessante que eu sabia. Agora você me perguntou, não lembro mais. Por quê? Lembra, porque, cara, a tecnologia... Então, assim... É a mesma coisa que está acontecendo com o Waze, né? Eu ia para lugares que eu sabia e agora põe o Waze para tudo. Para tudo. E não é só para tudo. Daqui a pouco a Siri para tudo. E pior agora, o chat GPT. Tá emborrecendo as pessoas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Existe uma coisa que o vendedor tem e que vai ficar cada vez mais escasso, que é o poder de relacionamento, de empatia e de escuta. O vendedor é a profissão da vez, cara. Tá tudo na tecnologia e o cara é hábil em relacionamento. E pode vir o que quiser. Vendas é puro relacionamento. Lógico, tem e-commerce, tem isso, mas as vendas complexas ninguém vai para um e-commerce. Nos produtos financeiros, poucos produtos financeiros você consegue vender no digital. Tem que ter a relação, tem que ter um telefonema, tem que ter um olho no olho. Um seguro você vende no digital, mas você fecha uma previdência no digital? Você fecha um seguro empresarial no digital? Então, assim, o vendedor é a bola da vez. E eles não sacaram isso. Uhum. E posso te dizer, os vendedores, cara, provavelmente são as pessoas que mais têm ciclo de relacionamento. Então, tem outra grande sacada aí. Quando as pessoas que vivem mais no mundo, as que têm mais amigos. Quem que faz muito bem, fácil amigo, é vendedor, porque está na natureza dele. Se relacionar, escutar, ter empatia, tentar ajudar o cara que sabe que a profissão dele é de ajuda e não de estratificar nada. Uhum. Então, cara, tem que admirar muito. Se alguém não conhece, alguém que fala que é vendedor, você aí que é telespectador e não é vendedor, alguém te falar que é vendedor, cara, se orgulha, porque você tem um baita cara, um baita ser humano na sua frente. Mas, Túlio, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Quando a gente começa a ver um pouco dessas distorções, né? Uhum. Sobre como o vendedor se enxerga, como as pessoas enxergam o vendedor e até essa falta de aproveitar a oportunidade, né? Porque a gente está falando hoje de uma era onde a grande maioria das empresas estão falando muito na experiência do cliente. Né? Tanto que o cliente em quase todas as empresas virou o centro, né? Associado ao centro ou a experiência do associado do cliente ao centro. Do cliente ao centro, né? Mas a gente está falando muito do vendedor. Como ele distorce isso. Qual é o papel da liderança, na sua visão, que pode encaminhar o vendedor para reforçar esse mau comportamento ou esses estereótipos que a gente falou que não são tão bons
E qual é o papel quando esse líder ele pode redirecionar esse comportamento? Você percebe alguma importância nesse sentido do papel do líder de vendedor? Cara, quase retórica sua pergunta para mim, porque de fato eu acho que a grande oportunidade está aí, não é? Então a gente fala de desenvolvimento. Então aquele líder que está ligado na técnica de vendas, e a gente fala, né, tem projetos para falar sobre isso, técnica de vendas para vender mais, cara, muito bom. Não há nada, nenhuma característica de personalidade que não possa ser melhorada, desenvolvida. Ele tem que estudar mais para isso. Assim como todo ano, todo mês, a cada ano, o médico ele volta a fazer um congresso para estudar, para ver as novas tecnologias. Aquele oftalmologista que operava com ponta de diamante, hoje ele opera a laser, as tecnologias, ele vai evoluindo. E o vendedor? Muitas vezes ele fala, não, eu já sei, eu tenho um dom, tenho talento. Uma vez falaram para mim assim, ó, eu sou um bom vendedor porque saliva nasce de graça. Eu falei, cara, então o negócio é falar sem parar, né? Até cansar. Aí você responde para ele assim... Mas o mais importante de vendedor é que cera no ouvido também nasce de graça. E você tem que limpar ela para escutar o cliente, o associado. É isso. Cera no ouvido é de graça e você tem que limpar. É aquele vendedor de Bíblia, né? O cara chegava na porta da sua casa e falava, até dá duas aqui logo e vai embora porque eu já tô com Jesus, né? Então, insistente demais. Então, tem a chatice, tem o interesse, mas agora, vamos lá, o líder que está preocupado em desenvolver técnica, ele desequilibra. Não é que ele não tem que fazer isso, ele tem que fazer isso muito bem. Tem formas, mas não é só isso, né? Mas não é só isso. Ele tem que levar o equilíbrio, e aí fica a dica, né? Levar o equilíbrio do que é o significado do trabalho. O ressignificado, a gente ressignifica. Eu não mudo o meu passado, mas quando eu olho o que eu fazia, eu posso refazer o jeito que eu estou fazendo agora e, cara, meu passado está ressignificado. Que inclusive é para isso que serve terapia. Você ressignifica o passado e não dói no presente. Perfeito. Você amadurece, você aprende. Então, o papel do líder hoje é o equilíbrio, principalmente nessa nova geração que hoje já é líder, que já quer entender e trabalhar por significado. E aí o cara que está ali do old school, que sempre foi do controle, comando e punição, continua cobrando o número ao invés de cobrar o apoio que ele faz na sociedade. E aí desencapa o fio de vez. Onde desencapou o fio também. Qual que é o pingo do Y dessa questão, Williams? Olha só. O vendedor só pensa em dinheiro. O vendedor é um mercenário. Ele é um mercenário ou eu, como líder, o tornei mercenário? Mercenário é uma palavra forte, mas é alguém que só trabalha pelo dinheiro. Mercenário é um cara que só trabalha por causa do dinheiro. Então, se o vendedor só trabalha por causa do dinheiro e da comissão e do prêmio, ele se tornou um mercenário. Mas quem o tornou um mercenário? A própria liderança torna o vendedor um mercenário, porque ela bota o dinheiro acima de tudo. Quantas vezes, William, eu não vi equipes comemorando o dinheiro, só o dinheiro, dinheiro. Parece que aqui nós três somos românticos e nós não adoramos dinheiro. Lógico que eu adoro dinheiro. Eu nunca pensei em ser rico, mas a prosperidade é super bem-vinda. Eu quero sim ter oportunidade de... tem que ter o leite para as crianças. Não, eu quero levar meu filho para ter uma experiência na Disney. Eu quero ter boas experiências no mundo, né? Nós temos só 80 anos, 90 anos de vida. Então eu quero ter a melhor experiência no mundo. E a gente precisa de dinheiro para isso. Então não tem nenhum problema com dinheiro. Eu adoro dinheiro, me convivo bem com dinheiro. Só que dinheiro é só efeito colateral de uma boa relação, de uma boa entrega, de um bom produto, um bom serviço prestado. Então, por que eu não comemoro isso, o bom serviço prestado, e só comemoro o dinheiro? E eu só falo de dinheiro para a equipe. A meta ganha, o PPR, a comissão, ou que você vai para a França. Então, sim, o pingo no Y, que desencapa tudo ele é mercenário ou eu, como líder, o tornei um mercenário, porque eu ponho o olho nele disso. Olha só. Deixa só para não perder, Cazu, você falou um caso aí que... a gente até trabalha, né, dentro de alguns programas nossos, e eu já fiz essa pergunta em sala, né, para alguns educandos, que inclusive pode estar nos assistindo agora, que eu pergunto assim, né, quando um gerente de negócios, né, seja agro, PF, PJ, chega para você e fala, fechei um crédito de 1 milhão. O que você diz para ele? Como que você elogia ele? Como que você elogia ele? E geralmente... ele comemora o dinheiro. Ele fala, puta, que legal, vamos estourar bexiga e tal. 1 milhão, só falta mais 500 para a meta. 1 milhão, só falta mais 500 para a meta e tal. E aí a gente faz uma provocação, né? Que tal se você perguntasse para ele, esse 1 milhão vai ser
feito o que com o seu associado ou com o seu cliente? O que ele vai que fazer ele com resolve? esse dinheiro? Ah, não, pô, esse 1 milhão foi uma empresa que está aumentando a planta dentro de uma outra cidade, que vai gerar mais 100 empregos naquela cidade e tal. E você voltar para ele e falar, você percebeu o que você acabou de transformar a vida dessa empresa? Além de trazer esse valor que é muito bacana, né? Que vai abastecer também a necessidade dos resultados, porque afinal o nosso banco, a nossa cooperativa precisa produzir, deve produzir resultados, porque o resultado vai voltar, no caso de cooperativas, para o próprio associado. E se ele tiver essa visão, né, de um líder que pergunta para ele e que valoriza, fala que legal, vamos comemorar o dinheiro, mas vamos comemorar o impacto que esse dinheiro fez na vida dessa pessoa que você ajudou, eu tenho certeza que você começa a diminuir essa coisa de botar o olhar só num lugar. E não significa que eu não devo comemorar e valorizar essa transação de negócios. Mas é uma transação de negócio com significado, né, Túlio? Aí falando do que a gente vive, não do que a gente acredita, mas do que a gente vive, né? Nesses anos de... Nosso negócio na Yasaka é ajudar, melhorar resultados de equipes de vendas, atendimento e liderança. Aí a gente começa a ver um movimento diferente. Porque quando ele faz isso, ele vende mais. Ele vende mais por quê? Porque aquele cliente que se sente, né, no caso das cooperativas associado, se sente bem atendido e atendido dessa forma, ele conta aos ventos e ele recomenda aos ventos aquela pessoa que o ajudou. Uhum. Ele tem uma gratidão. Então começam a vir valores diferentes, né? Começam a vir percepções. Assim, eu tenho gratidão pelo Williams que me vendeu esse crédito. Esse cara ajudou a transformar. Então ele não me trouxe 1 milhão, ele me trouxe uma mudança de olhar. E esse é um ponto, assim, se você me perguntasse assim, me perguntando, né? Puxa, onde é que está o grande ponto que o vendedor se torna vendedorzão ou um bom agente de mudança social? É quando, uma boa analogia que eu faço, que é assim, imagina um revólver que salva uma vida ou que tira uma vida. O que muda entre um revólver que tira ou salva uma vida? A intenção. Então, outro dia falaram para mim, um é bandido, o outro é policial, a mão é humana, o metal é o mesmo. O que muda? É a intenção. Então, lapidar mais do que isso, resgatar a intenção, porque essa intenção ela vem de dentro. O servir e não se servir do outro é da natureza humana, é fisicamente comprovado. E eu posso dar um exemplo simples. Não há algum ser humano que tenha nascido que não precise ser colocado na mama ou que caso não pegue a mama, que precise ser servido com o leite ou com o alimento. Cara, você vê uma girafinha que cai lá no deserto quando ela nasce, ela cai, né? A girafa para em pé, ela cai e ela tem que sair correndo, mesmo antes de amamentar, porque o cheiro é forte, vai atrás de leão, ela sai correndo para depois ir mamar, ela se vira. O cachorro que nasce, ele nasce sem enxergar nada, placenta, tal, ele acha a teta da mãe. O ser humano, se alguém não pega e põe na mama, morre. Então é da natureza humana. Aí vem um dos maiores líderes mundiais chamado Jesus e fala assim, cara, sirva, deixa eu lavar seu pé aqui. E há mais prazer em dar do que em receber, né? E olha só, Jesus vendia a ideia dele, né? Não tenho dúvida que até hoje, e é um dos maiores líderes, um dos maiores legados, você pode não acreditar nele, mas é incontestável a mensagem que ele deixou para nós. Então o servir é da natureza humana, é da nossa espiritualidade, da nossa essência. Nós só estamos aqui lembrando, você que é vendedor, você que vende e negocia, lembra, ou quando você compra de alguém, lembra se esse cara está te servindo ou está se servindo de você. E a partir daí, essa potência, junto com a potência de técnicas boas, dons e talentos, cara, são recordes e recordes de resultados. Mas que resultado? 1 milhão em vendas? É aí que tá, né, Túlio? Muito mais que isso. Todo mundo tá falando da jornada de experiência. A jornada de experiência aqui, a jornada de experiência ali. E a jornada de experiência começa com qual etapa? Com a venda. Então, se eu quero dar uma experiência, eu não tenho que estar focado no que eu vou vender ou quanto eu vou ganhar. A jornada de experiência começa com a venda. A partir da venda, ele vai ter a experiência do que ele comprou. Então, a pessoa de vendas ela tem que ser muito transparente para que essa jornada que ele vai passar não seja frustrada. Uhum. Então, eu tenho que ser muito transparente e com o cliente dizendo o que ele vai ter, o que ele não vai ter, quais são as entrelinhas, os contratos com as letras miúdas, sabe? Porque senão a jornada de experiência começa numa promessa
que não se cumpre na entrega. E é a grande dilema das empresas. O que o vendedor promete não é o que a empresa entrega. Acabou a jornada de experiência. Então, jornada de experiência se começa com muita transparência na hora da venda. O que ele vai ter e o que ele não vai ter. Né? Então, isso começa com o vendedor. E o vendedor, importante, fora essa... Para mim, o Washington Oliveto é um dos caras mais admirados do Brasil. Né? Ele é um grande marqueteiro e ele sabe posicionar uma marca, ele sabe criar produtos que as pessoas de fato queiram. Ele sabe identificar necessidades, né? O Washington Oliveto. E todo vendedor, além de vender e começar uma jornada de experiência correta, ele tem que ser um grande marqueteiro da sua empresa, para aprender a posicionar a empresa naquilo que ela faz. Não adianta só vender. Vender sem posicionar é um grande desperdício, porque eu já estou com um cliente. E hoje, a gente já falou várias vezes, eu vou repetir, o maior ativo da humanidade é a atenção. Então, quem está escutando o nosso podcast, muito obrigado por estar escutando e nos estar nos dando atenção, porque hoje a atenção está valendo mais que o amor. Então, se o vendedor já tem a atenção do cliente, ele tem que vender, preparar essa jornada de experiência e posicionar a empresa com o diferencial que ela tem. Não é só vender. Vender sem posicionar é um grande desperdício econômico para quem está investindo nisso, a empresa. Então, toda empresa tem que ensinar o seu colaborador, seu vendedor, a vender e posicionar e prepará-lo para a jornada de experiência. Está muito maior o papel do vendedor hoje. Não é só vender e entregar um produto. E eu acho que, pegando um pouco daí, Cazu, não sei se você ia fazer alguma pergunta, Túlio? Eu ia só complementar o que o Cazu está falando, que eu concordo muito com isso, a gente vive isso, e eu já vou para ti, Williams. Tem uma coisa também que acontece por aí que a gente vê se passa pelo que você está falando. Vender é atender. Tem gente que entende que um bom vendedor atende bem. E muitas vezes a gente vê, principalmente nos mercados que a gente trabalha, né, no mercado financeiro, a gente vê muito vendedor, gerente de negócios que a gente chama, né, se orgulhando de atender. Meu diferencial é o atendimento. E você falou outras 3 coisas. Você falou vender, posicionar e prepará-lo para a experiência. Então, olha só, se eu acredito que vender é atender, eu me torno aquilo. Eu sou um cara que atende muito bem, ou seja, eu sou um cara bom, bem educado e tal. Mas pensa se isso é um grande diferencial. Eu imagino um garoto chegando para uma menina e falando assim, ó, fica comigo. Sabe por quê? Porque eu sou limpinho, eu tomo banho todo dia. É commodity já o atendimento. Então, assim, se esse é o seu vendedor, você que está nos ouvindo, se você entende que o seu maior diferencial é atender bem, tome muita atenção nesse processo. Porque isso é o mínimo que você pode. Esse diferencial já foi pro beleléu. E assim, eu vou falar bem de forma pejorativa. Qualquer pessoa bem educada e vendendo o pior produto, ou o mais caro produto, ou tirando dinheiro do seu cliente, vai vender mais que você e vai derrubar esse pequeno diferencial que para você é o máximo. Então, assim, ó, prazer, que bom que você conquistou, mas como disse bem o Cazu, é commodity atender bem. Parece você assim, tem a responsabilidade de ajudar o seu propaganda cliente. do café. Aqui o café é quentinho. Quem toma café frio, né? Sabe o que é interessante no que você está falando, né? Tem gente que fica com vergonha de colocar que é vendedor e aí começa a colocar consultor. E aí, quero puxar uma reflexão aqui. Qual que é o pingo no Y aí, William? O pingo no Y. Que o bom vendedor é o que faz a venda consultiva. Ele não precisa ser chamado de consultor, mas ele precisa sim fazer uma venda consultiva. Por quê? Uma venda consultiva começa no interesse genuíno do outro. Em eu descobrir a real necessidade. Tirar a cera do ouvido. E é incrível. Porque às vezes as pessoas acham que ficar direcionado, às vezes, por um produto, que eu vou vender pra caramba esse produto e tal... Ele bota tanta atenção no produto que ele quer vender que ele perde uma série de oportunidades porque ele não é um cara consultivo, ele não é um vendedor consultivo. E as oportunidades vão passando porque ele está tão focado no produto que ele esquece da necessidade do outro. Então, seja um vendedor, se orgulhe de ser chamado de vendedor, mas seja um vendedor consultivo. Porque começa nessa escuta genuína que você falou, se preocupa com a cera do ouvido, tira para você poder escutar mais, né? Bota atenção de fato no outro, que eu posso garantir, Túlio, a gente tem vivido essa experiência nos projetos que a gente já tem tocado,
que quando ele coloca o interesse genuíno no outro e o outro como o centro da atenção, ele vende muito mais produto. Você sabe por quê? Do que se ele tivesse drivado, focado pela uma meta, campanha ou por um produto específico. Você sabe porque daí ele faz, né, Cazu, só para concluir, aí ele faz a jornada ser uma jornada legal. E aí só quero, não sei se contrapor você ou outro ponto de vista? Ou outro ponto de vista em cima do que você falou, que a tecnologia está emburrecendo, para quem não sabe aproveitar a tecnologia. Porque o cara que sabe hoje aproveitar e transformação digital hoje tem muito a ver com como eu me relaciono com a tecnologia, é muito mais mindset do que a tecnologia em si. Como é que eu aproveito essa oportunidade que eu tenho de tantas ferramentas à disposição para fazer com que a jornada desse meu cliente seja melhor? Porque eu tenho informação dele que eu não vou precisar ficar fazendo esse cara repetir, porque eu vou aproveitar e eu vou ser curioso para investigar o perfil de consumo dele para poder ser mais assertivo na hora de fazer uma abordagem mais encantadora, né, Túlio? Como você gosta de dizer. Então, a tecnologia, se bem utilizada, ela enriquece o processo de venda. Sim, sim. Né? Sim. Não tem contraponto, não, concordo. Eu acho que eu entendi o que você falou. É que a nova geração tá mais burra que a antiga. Sim, só sim, isso, sim. Mas olha só, Williams. Como que a gente sai de vergonha para preocupação? Com a intenção genuína. Por que eu estou dizendo assim? Por que você tendo a genuína intenção de ajudar o outro, você consegue vender mais? Primeiro porque ele vai perceber. Ele vai sacar. A gente saca, a gente é intuitivo. A gente sabe se uma pessoa está preocupada com a gente, com os nossos interesses ou está olhando a minha carteira. A gente saca. Principalmente se for no presencial, né? Que os olhos são a janela da alma, né? Então a gente vai sacar. É mais difícil vender no digital do que no presencial. Não são todos os produtos que você vende no presencial que você consegue vender no digital. Na paquera é mais fácil no digital do que no presencial. Você sai num bar, talvez você não encontre ninguém. Mas se você começar num aplicativo de manhã, no final da tarde você tem um encontro. Mas não consegue fazer bons negócios no digital. Então por que se o cliente ou o associado perceber que eu tenho genuína intenção com ele, eu vou conseguir vender mais? Porque ele vai me dar maior ativo da humanidade, que é a atenção. Perfeito. E olha só como transforma vergonha em orgulho. Eu transformei vergonha em medo. Sim. Vergonha em preocupação. Olha o poder da intenção. Eu estava na escola e meu filho tem TDAH. Então, com hiperatividade, né? Um terror. Aprende rápido, termina a tarefa e atrapalha os amiguinhos. Aí a professora, é uma pena que eu não me lembro dela, mas eu me lembro da fisionomia, de como eu transformei a minha vergonha em preocupação. Ela falou, então, vocês têm que cuidar do Gabriel, ele tem que fazer as análises dele, é um menino inteligente, ele está acima da média, mas ele é muito ativo, ele atrapalha os amiguinhos, ele fica muito irritado muito facilmente, o Gabriel se irrita muito facilmente. Todas as características de TDAH. Tem um cérebro brilhante, mas tem comportamentos que não são adequados. Aí eu, envergonhado, falei, né? Você deve estar muito chateada, né? Porque ele fica atrapalhando os amiguinhos. Aí ela falou, eu não estou preocupada com os amiguinhos. Eu estou preocupada com o Gabriel, com que adulto que ele vai ser se vocês não tratarem ele. Eu saí de vergonha, um pai que tem um filho que atrapalha, para preocupação com o meu filho e com o futuro que ele vai ter por causa da genuína intenção de uma professora. Ela não estava preocupada com a sala de aula e com os amiguinhos. Ela estava preocupada com o Gabriel. Cara, eu saí de vergonha a preocupação. Olha, tá vendo a intenção como mexe com você? E que depois essa preocupação se transforma numa coisa boa, porque ela vai se transformar em cuidado. Tenho certeza que você fui cuidar do Gabriel e tive muito contato com essa professora o tempo inteiro. Redireciona, né? Redireciona. Primeiro você mastiga aquilo, redireciona e vamos que vamos. Perfeito. Fala, Tulião. Não, e assim, olha que exemplo bacana, porque você transforma a vergonha, ela transformou a sua vergonha em preocupação. Perfeito. E te ajudou na ocupação do que fazer dali para frente. E aí, obviamente, você afasta os medos. E outra coisa, ela está vivendo o propósito da professora. E mais do que isso, Cazu, ela manteve um aluno.
Perfeito. E você tá recomendando isso aqui, esse comportamento, para que outros professores possam agir dessa forma. Então, também fortalece a escola economicamente. Se a professora tivesse preocupada com os amiguinhos, ela ia reclamar que o Gabriel atrapalha. E que a escola pode não querer o Gabriel ano que vem, perde o negócio. Olha só, que tudo está em business também, né? Perfeito. Então, a gente precisa aprender a entender esse processo. E aí fica a dica, você falava do líder ali atrás, fica a dica da coerência, né? Porque a minha filha me ensinou o que é coerência com 5 anos de idade. Eu moro numa região que é fria em São Paulo, você sabe disso. E ela falou assim, eu falei, filha, 5 da tarde, está esfriando, vamos lá colocar uma blusa? E ela com 5 anos falou assim, mas você está sem blusa, papai? Maria, com uma inteligência absurda, me fala isso. E eu falei, caramba, preciso cuidar disso. Então fica a dica aqui para a liderança, é assim, o que é que falamos muito do vendedor, né? Como ele agia, a questão do vender e tal. Mas e o líder, como é que ele age com coerência? Porque se uma criança de 5 anos sabe o que é coerência, os nossos colaboradores, né? A nossa equipe que está ali comercial, ela saca, com 20, 25 anos, saca o que é coerência. Então, assim, o que eu estou cobrando, o que eu estou comemorando, o que eu tenho que cobrar ou não tenho que cobrar. Qual é a minha intenção? O que é meta, o que de verdade é resultado. O resultado é só um pedaço, é o equilíbrio. Eu tenho que fazer mais a ajudar o meu cliente ou trazer mais resultado econômico? O que eu tenho que fazer mais? Eu tenho que vender ou ajudar? Né? Não é ou, é e. Não, é conjunção aditiva. Qual é mais importante? O servir ou o resultado? Qual é a palavra mais importante, Williams? É o E. É servir e resultado. Mas, ó, Tullião, senão eu viro ONG, né? Ninguém é ONG aqui, né, Williams? Ninguém é ONG. A gente falou bastante do papel do vendedor, né? Demos uma pincelada aí, Túlio, passamos um pouco pelo impacto da liderança. E eu vou te dizer, esse tema do papel da liderança dá um podcast legal no próximo. Vamos trabalhar nele. Eu acho que dá. Você falou aqui, eu já fiquei aqui pensando, né? Eu me orgulho de ser vendedor e eu admiro isso nas pessoas. Que elas são pessoas diferenciadas. Esse é o meu olhar sobre o vendedor. É isso, né? E mais uma dica, acho que para a liderança importante, aí um pingo no Y, digamos assim, você não tem que ter pressa de conseguir isso. Você tem que ter pressa, no nosso ponto de vista, em continuar fazendo isso. É utópico, cara. Porque o mercado está aí, a percepção está aí, foram dezenas e centenas de anos que esse fio desencapa, né? As pessoas põem culpa no capitalismo. O capitalismo tirou muita gente da pobreza. A questão é o que você faz com o que o capitalismo te ensinou, não é? Então, eu tenho que ser senhor das minhas vontades. Então, saiba que existem processos, né, cognitivos, processos de formação que pode ajudar uma equipe. E essa transformação não é de uma hora para outra. A gente tem projetos que duram 8 meses para ajudar essa mudança e para deixar ferramentas para acompanhar esse líder. E a gente tira cortisol e bota serotonina e dopamina no processo. Esse é o ponto de atenção, né? Muitas vezes, assim, esse líder ele cresceu, se desenvolveu fazendo assim. E agora, o que acontece? Eu repito o modelo que eu sempre tive. E muitas vezes está ligado muito no controle, no comando, e na premiação, e na punição, e na pressão, do que no educar, acompanhar, ensinar, apoiar. Então, existe uma mudança de drive que você, líder, pode falar com 20 pessoas, que vão falar com milhares de pessoas que estão embaixo deles, que são os vendedores. Belo então, é um caminho direto, né? Gente, estamos na reta finaleira. Tem mais alguma contribuição? Clica aí, porque tem mais. Não, legal, a gente vai. Eu quero fechar. Clica na tela, né? Que tem mais podcast aí, Túlio. Tem sim, e siga a gente nas redes, clica aí no botão. E a Saca _ oficial? E a Saca.oficial nas redes. E obrigado pela paciência de vocês em nos escutar. Valeu, parabéns, vendedores. Valeu, um abraço.